Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero oferecer aos irmãos uma reflexão, uma mensagem para o irmão utilizar aí na sua casa, no seu culto de oração. Enquanto nós não podemos ainda estar no templo realizando os nossos cultos de forma integral, nós vamos fazendo desta forma. Eu creio que dentro de alguns dias nós teremos alguma novidade com respeito à possibilidade de estarmos realizando culto no templo, mas mesmo assim será um retorno progressivo, né? E enquanto nós estivermos nesse retorno progressivo, eu ainda estarei oferecendo aos irmãos que vão ficar em casa, irmãos do grupo de risco, reflexões, né? Para que possam ter recursos para realizar o seu culto na sua casa. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre perseverança. Perseverança em três áreas: perseverança na pregação, perseverança na oração e perseverança em meio à provação. Eu quero ler para os irmãos e com os irmãos, alguns trechos da palavra de Deus. Serão 4 trechos. O primeiro desses trechos, meus irmãos, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, onde Paulo diz assim a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E Efésios 6,18, segundo trecho da palavra de Deus, meus irmãos, fala sobre a oração. Paulo vai dizer que nós devemos orar, diz aos Efésios, diz a nós, orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou todos os servos de Deus. O terceiro trecho é Romanos 12, versos 11 e 12, onde diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E o quarto e último trecho é Lucas 8, verso 15, que, falando, meus irmãos, sobre a semeadura, né, na palavra do semeador, sobre a semente que foi semeada, diz que a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então esses são os 4 trechos que nos servirão de base. Obviamente que enquanto nós vamos refletindo, há a possibilidade de que a gente cite mais alguns, ou de repente vários trechos da palavra de Deus. Conta-nos, meus irmãos, uma história que Timur, um guerreiro que no passado conquistou rapidamente várias nações do Oriente, costumava contar a seus amigos o seguinte fato, segundo ele, acontecido na sua juventude. Ele dizia assim: uma vez vi-me obrigado por meus inimigos a me refugiar em um edifício em ruínas, onde permaneci sentado durante muitas horas. Desejando desviar o pensamento de minha condição desesperada, fixei os olhos em uma formiga que tentava subir por uma parede carregando um grão de trigo maior do que ela. Observei os esforços que despendeu para conseguir o que desejava. O grão caiu no chão 69 vezes, mas a formiga perseverou. E por fim, na 70ª vez, pôde chegar ao alto. Isso me confortou grandemente naqueles momentos e jamais me esqueci da lição. Perseverança. E por perseverança, meus irmãos, nós entendemos persistência, constância, firmeza na busca por alcançar os objetivos propostos, os objetivos desejados. Firmeza mesmo havendo oposições ou até mesmo aparentes fracassos. Você consegue
se lembrar de algo que você começou e depois desistiu, e que agora você se arrepende por não ter perseverado até o fim, quero dizer aos irmãos que eu não preciso me esforçar muito para me lembrar de algumas coisas. Tem algumas coisas das quais hoje eu me arrependo de não ter perseverado até o fim. Algo que me parece, meus irmãos, para quase tudo na vida que não seja instantâneo, que não aconteça na hora, para quase tudo que exija tempo e esforço, a perseverança é uma virtude indispensável. E no que diz respeito às coisas espirituais também não é diferente. E penso que devido à oposição por parte de inimigos poderosos, conforme vemos em Efésios 6, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, no que diz respeito às coisas espirituais, devido a esses grandes e poderosos inimigos, a perseverança precisa, meus irmãos, ainda ser maior. E hoje, então, conforme já disse no início, quero pensar sobre 3 coisas nas quais nós precisamos ser perseverantes. E a primeira delas, meus irmãos, é a pregação. Precisamos ser perseverantes na pregação. Paulo orientou a Timóteo no texto que nós lemos: pregues a palavra, instes ou insista. Quando? A tempo e fora de tempo. O que é pregar? Por pregar, meus irmãos, nós podemos entender, tornar conhecido das pessoas o Evangelho, as boas novas da salvação em e só em Cristo. Então não é somente subir lá no púlpito, elevar a voz, fazer aqueles gestos, falar com voz alta, do jeito que os pastores costumam fazer. Não, toda vez que você aborda alguém e torna conhecido desse alguém o Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo e somente em Cristo, você está pregando o Evangelho. Nós precisamos ser perseverantes nisso, na pregação. Mas por que nós precisamos ser perseverantes na pregação? Veja bem, veja o que diz a palavra de Deus. Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 1, versos 21 a 24, ele disse assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos. E o que pregamos é Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo disse isso aos coríntios, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus disse, meus irmãos, através do profeta Joel, há muito tempo, aproximadamente 2.400 anos atrás, Deus disse assim a Joel, capítulo 2, versos 28 a 32: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, né? Ele vai dizer assim: não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E logo em seguida ele cita a profecia em Joel: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois Paulo observa: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, essa é a razão porque a perseverança na pregação se faz necessária. Eu digo para os irmãos que às vezes parecerá que houve fracasso na obtenção de resultados. Às vezes a gente não pensa assim: pregamos, falamos de Jesus tantas vezes para essa pessoa
e ela nunca se converteu. Às vezes parecerá que houve fracasso, mas nós devemos perseverar. Tem uma história, meus irmãos, de um jovem que fazia um trabalho na porta da igreja de distribuir folhetos. Ele ficava nos momentos, alguns momentos antes dos cultos e até alguns momentos do horário dos cultos, na porta da igreja, entregando folhetos para as pessoas que passavam. Todos que passavam por ali, ele entregava folhetos. Um dia ele achou que aquele trabalho era em vão e ele desistiu. Passou 20 anos. Depois que passou 20 anos, ele se encontrou com uma pessoa dentro de um barco que estava justamente fazendo aquilo que ele fazia há 20 anos atrás, entregando folhetos. E ele abordou aquele jovem e disse para ele assim: olha, eu já fiz esse trabalho lá no passado, mas eu não colhi fruto algum. E aquele evangelista então achou estranho ouvir aquela observação, porque a lembrança da sua própria conversão enfatizava justamente o contrário. Ele se converteu justamente quando ele recebeu um folheto de um jovem ainda na sua juventude, ainda na sua adolescência. E contou a história para aquele rapaz. E o rapaz, ouvindo aquela história, disse para ele assim: olha, me dê mais detalhes dessa história que você está contando. E quando aquele jovem, aquele moço lhe deu mais detalhes da sua história, da sua conversão, lá no passado, lá na sua adolescência, recebendo um folheto de alguém, aquele homem então, agora já um homem maduro, diz assim para ele: posso recordar-me perfeitamente do garoto que convidei a entrar naquela noite no templo, porque a mim havia sido confiado durante várias noites entregar folhetos e convidar as pessoas que passavam na porta da igreja. Naquela época eu era um jovem recém-convertido e como não via nenhum fruto no meu trabalho, acabei por abandoná-lo. Isso foi há 20 anos atrás. E agora, hoje, através de você, Deus me mostra que aquele trabalho a seu serviço não foi em vão. Se Deus me permitir viver até que retorne à minha cidade, voltarei a fazer o trabalho que ele me havia confiado e que por infidelidade e falta de fé não julguei ser realizado. Assim meus irmãos, às vezes parece que nós fracassamos, que há fracasso na nossa pregação, mas não há fracasso. Não há fracasso. A palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. E também a palavra de Deus diz que a palavra pregada, ela cumpre o seu propósito, ela não volta vazia. Precisamos ser perseverantes na pregação, como Noé foi lá no passado, pregoeiro da justiça, né? A segunda coisa que nós precisamos, na qual nós precisamos ser perseverantes, meus irmãos, é a oração. Então, aos crentes lá da cidade de Éfeso, Paulo orientou a que eles orassem todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, que vigiassem nisso com toda a perseverança e súplica, não só por eles, mas por todos os santos, por todos os crentes. Então, Paulo diz que nós precisamos ser perseverantes na oração. Léo Francisco Paes, meus irmãos, em seu livro Oração, ao falar sobre a importância da oração, ele destaca os seguintes pontos. Por que a oração é importante? Ele diz lá: a oração ocupou o centro do ministério de Jesus. Eu vou dizer o que Léo Francisco Paes disse resumidamente, tá, irmãos? Ele disse assim: a oração ocupou o centro do ministério de Jesus. Diversas vezes nós encontramos Jesus orando, Jesus até se privando do sono para se dedicar ao labor da oração.
A oração também ocupou o centro do ministério apostólico. Os apóstolos oravam, se dedicavam à oração. A oração ocupa o centro do ministério atual do nosso Senhor ressurreto. Não é isso que diz a palavra? Ele está à direita do Pai a interceder por nós. A oração, continua dizendo Léo Francisco Paz, é o meio pelo qual nós entramos em comunhão com Deus. É o lugar de encontro entre o Pai e o Filho querido. A oração é o meio pelo qual recebemos as coisas que pedimos a Deus. A oração é a maior obra que Deus requer dos cristãos. A oração é a preparação do caminho do Senhor. A oração do cristão é a semente de todo o avivamento espiritual. Então, meus irmãos, vejam como é importante a perseverança na oração. E qual é o exemplo de perseverança na oração que nós poderíamos dar dentro da palavra de Deus? Eu penso em Daniel, né? Que foi perseverante na oração, mesmo quando tramaram contra ele, mesmo quando levaram o rei a fazer lá uma lei e que prescrevesse que quem orasse a outro Deus, quem clamasse, pedisse qualquer coisa a outra pessoa, outro Deus, que não ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. Daniel perseverou, mesmo correndo risco, mesmo sabendo que ele poderia ser lançado, como foi, na cova dos leões. Então precisamos ser perseverantes na oração, assim nos ensina a palavra de Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, na qual nós precisamos ser perseverantes, é na provação. E agora nós estamos exatamente nesse momento vivendo uma grande provação. Paulo escreveu aos Romanos: sede pacientes na tribulação. Nós estamos vivendo um momento de tribulação, não estamos? Um momento de provação. Essa pandemia é um momento de provação, um grande momento de provação. As aflições, meus irmãos, são uma realidade também na vida dos crentes. E elas são até preciosas para provar o valor da nossa fé. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é que ele não teve aflições, ele teve e venceu todas elas. Tiago escreveu no capítulo 1, versos 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Pedro também escreveu em capítulo 1, versos 3 a 7, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Um pastor conhecido meu, meus irmãos, pastor Wilson Nouro, pregando no lugar onde eu fui pastor há muitos anos atrás, no dia 28 de fevereiro de 1999, ele disse, eu anotei, gostei daquilo que ele disse, anotei, quando ele disse assim, viver é uma autêntica aventura de fé, viver é correr riscos, Deus deseja fazer-nos verdadeiras peças de aço, Deus quer que sejamos carvalhos, rochas de granito, e para tornar-nos assim, Ele precisa às vezes levar-nos até a sala do sofrimento, das provações. Deus às vezes afasta de nós os resultados positivos, para que aprendamos a confiar nele, mesmo sem tais resultados. Então precisamos perseverar. Disse de um artista antigo
que ele pintou um quadro representando o Vale da Sombra da Morte. E com uma habilidade admirável, ele passou para a tela as mais densas trevas, afinal era o Vale da Sombra da Morte. Mas o tempo passou e aquele artista, já quase no fim da sua vida, amadurecido, depois de muitas experiências, pediu que lhe trouxesse novamente aquele quadro, pincéis e tintas, porque ele iria modificar o quadro. Errei, disse ele. O Vale da Sombra da Morte é inundado de glória. O Vale das Sombras, o Vale da Sombra da Morte é inundado de glória. Então é preciso corrigir o quadro. E um grande exemplo, meus irmãos, de perseverança em meio à provação, que dispensa maiores comentários que nós temos na palavra de Deus, é Jó. Jó foi tremendamente perseverante quando foi provado, duramente provado na sua vida, provado por Deus. Então nós precisamos ser perseverantes, persistentes, constantes, firmes, mesmo havendo oposições, mesmo havendo aparentes fracassos. Precisamos ser perseverantes na pregação da palavra de Deus, precisamos ser perseverantes na oração, precisamos ser perseverantes em meio às provações. É fácil, meus irmãos? Não estou dizendo que é fácil. A palavra de Deus não diz que é fácil, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser perseverantes na pregação, na oração e em meio às provações. Então, que seja a nossa oração a seguinte oração: Pai bendito, ajuda-me a ser firme na proclamação da Tua palavra, ajuda-me a orar perseverantemente e ajuda-me a não vacilar quando eu estiver sendo provado. Ajuda-me em nome de Jesus. Amém. Precisamos orar assim, meus irmãos, porque para sermos perseverantes nestas coisas e em muitas outras mais que nós encontramos na palavra de Deus, aprendemos na palavra de Deus, nós precisamos da ajuda do Senhor. Então que Ele nos ajude, que Ele lhe ajude, que Ele ajude a mim e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.